Vamos lá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vou começar a aula de hoje lembrando para vocês do que a gente fez semana passada, um pouquinho do que é o Teorema de Tales. Então a gente vai iniciar falando um pouquinho do Teorema de Tales, depois a gente entra no Teorema da bissetriz interna e externa, até chegar em semelhança de triângulos, que é o que vocês vão fazer durante essa semana. Eu vou pedir a vocês para estarem sempre colocando a aula aí. Visualizem sempre o que vão retornando sempre, pausando e tentando visualizar essas aulas daqui, tá certo? Eu tô com saudade de vocês e a gente vai se aproximando assim cada vez mais, tá certo? Então vamos começar relembrando alguns conceitos básicos do que a gente tem de geometria. Então, o que é um feixe de retas paralelas? Feixe de retas paralelas são um conjunto de retas de um plano que são paralelas entre si. Então, ó, eu tenho aqui um plano alfa. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Eu tenho aqui um plano alfa e tenho três retas que não se encontram nunca. São as chamadas retas paralelas. Tá certo? Uma reta que intercepta um eixo de paralelas recebe o nome de transversal. Então, ó, tenho três paralelas cortadas por uma transversal. O Teorema de Tales ele é baseado nessa definição do que a gente vai usar. A gente vai pegar três retas paralelas, cortar por uma transversal e ver algumas proporções sobre elas. Então, a reta M é transversal a esse feixe de retas paralelas que a gente tem aqui. As retas R, S e T. São três retas paralelas. Se o feixe de paralelas determinar segmentos congruentes sobre uma transversal, esse feixe determinará segmentos congruentes sobre qualquer uma transversal. Então, se esse feixe de retas determinar retas congruentes sobre uma transversal, sempre vai ter segmentos congruentes sobre qualquer outra transversal. Por exemplo, eu estou dizendo que se entre os espacinhos aqui, ó, eu tracei uma transversal aqui, esse pedacinho aqui e esse pedacinho são congruentes, qualquer outra transversal que eu passar aqui, a distância aqui vai definir também segmentos congruentes entre si, tá certo? Bom, eu tenho aqui, ó, três retas paralelas, então eu tenho a hipótese RE paralela a S paralela a T. Eu tenho as duas retas, eu vou demonstrar esse fato para vocês, tá? Eu tenho M e N, duas retas transversais, e eu estou dizendo para vocês que o AB ele é congruente ao segmento BC. Eu quero mostrar para vocês que o A', B' de A', ó, desse pedacinho aqui, ó, desse pedacinho aqui até esse aqui, até o AB é igual, e do B até o C é igual. AB, BC são iguais. Então eu quero mostrar que a linha B' é igual a B', C'. Tá certo? Então essa é a tese que a gente tem aqui. Então o Teorema de Tales ele fala o seguinte: se um feixe de retas paralelas é cortadas por duas transversais, então tem duas transversais aqui, os segmentos determinados sobre a primeira transversal são proporcionais aos seus correspondentes determinados sobre a segunda transversal. Então, ó, esse AB, BC, se eu fizer a razão entre esses dois aqui, então AB dividido por BC é a mesma coisa que eu fizer a mesma proporção que vai dar a linha B' dividido por B', C', tá certo? É a mesma coisa. Então é isso que eu estou dizendo que o Teorema de Tales me diz, ó. Então considere a figura abaixo nos quais eu tenho três retas paralelas, R paralela a S paralela a T, e as retas M e N são transversais. Logo a gente vai ter o que, ó? Que a razão aqui, ó, isso aqui que eu estou querendo chegar. A razão de AB sobre BC é a mesma coisa que você se você fizer a razão de A', B' sobre B', C'. Então a razão dessa distância aqui sobre essa distância é igual a essa distância sobre essa distância. Isso que me diz, resumidamente, o que eu estou procurando, que é o Teorema de Tales. Então vamos para um exemplo, né, do que a gente faz de exercício. Eu vou tirar o zoom aqui um pouquinho para a gente visualizar o exercício como um todo aqui, ó. Então eu tenho o seguinte exemplo aqui para vocês. Eu tenho um feixe de três paralelas determinados sobre uma transversal, os pontos A, B e C, e outro os pontos A', B', C'.
Sabendo-se que o segmento AB mede 4 centímetros, eu já coloquei para vocês aqui no desenho. O segmento BC, de B até C, mede 6 centímetros. A linha B' mede 16 centímetros, que é o que a gente está tendo aqui, ó. E B'C' mede X, que é o que a gente está procurando. Então, vamos calcular a medida do segmento B'C'. Então, ó, chamamos B'C' de X e a gente vai usar o teorema de Tales. O que ele me diz? Que se eu fizer AB sobre BC, então, ó, se eu fizer a proporção AB sobre BC, a mesma coisa que eu fizer o segmento A'B' sobre B'C'. Então, ó, o AB quanto que é? 4. Tá aqui o meu mouse, ó. O AB é 4. E o BC é 6. E o A'B' é 16. E o B'C' é X. Então, resolvo aqui, ó, multiplico cruzado. Então, vou ter 16 vezes 6 dividido por 4. X é igual a 24. Simples, fácil, tranquilo, safe. Eu sei que vocês vão conseguir fazer isso aí. Uma outra ideia que a gente tem também de exercício é isso aqui, ó. Um feixe de 4 retas paralelas dessa vez. Sobre uma transversal, determina os pontos A, B, C e D. E outro feixe determina os pontos A'B', C' e D'. A gente sabe que de A até B eu tenho 4 centímetros. De B até C eu tenho 5 centímetros. De C até D eu tenho 9. E que o A' até o D' mede 72 centímetros. Tudo mede 72. Então, ele pede para você calcular a medida de A'B', que eu chamei de X, B'C', que eu chamei de Y, e C'D', que eu chamei de Z. Tá certo? Bom, a gente sabe que, ó, a gente pode começar aqui, ó. 4 sobre X é igual a 5 sobre Y, né? Aqui, ó, A sobre B, A' sobre B, AB dividido por A'B' é igual a BC dividido por B'C', que é igual a CD dividido por C'D'. Então, tá aqui, ó. 4 sobre X é igual a 5 sobre Y, que é igual a 9 sobre Z. Só que a gente pode pensar também o seguinte. Essas proporções aqui, se eu pegar a soma disso tudo aqui, também dá a mesma proporção disso daqui. Tá certo? Então, eu sei que se eu fizer, ó, 4 mais 5 mais 9, que é tudo isso aqui, sobre x mais y mais z, também dá na mesma proporção que eu tenho aqui, ó, 4 sobre x, 5 sobre y e 9 sobre z. Tá certo? Então, ó, 4 mais 5 mais 9, 4 mais 5 é 9, 9 mais 9, 18. X mais y mais z a gente sabe que é quanto? 72. Então, eu vou fazendo para cada um desses aqui, ó. 18. X mais y mais z é 72. Então, ó, 18 sobre 72 é igual a 4 sobre x. Pronto. Cheguei aqui, ó. É esse aqui que eu estou destacando aqui para vocês. Então, eu vou ter o quê? Que 72 vezes 4 dividido por 18 é igual a x. O x é igual a 16. Faço a mesma coisa para todos os outros. Isso tudo aqui, 18 sobre 72 é igual a 5 sobre y. Então, y vai ser igual a 20. E a mesma coisa eu faço para o outro aqui, ó, 18 sobre 72 é igual a 9 sobre z. Então, z vai ser igual a 36. Pronto. Então, ó, o que eu quero que vocês pensem é o seguinte. Eu posso fazer a razão de A sobre B, B sobre C é igual a B' sobre B'C'. Ou eu posso fazer a razão do segmento como um todo. Ó, 4 está para x. Dentro da... Então, eu tenho duas paralelas aqui. Dentro do que eu tenho na paralela são segmentos que a gente chama de segmentos proporcionais. Tá certo? Então, ó, eu descobri que o x é 16, que é o A'B', o B'C' é o y, que é 20, e o C'D' é o 36. Bom, vou deixar essa lista para vocês resolverem, que tá lá já na plataforma, que eu já postei semana passada. Vou deixar vocês resolverem. Bom, essa semana a gente vai começar com o teorema bem legal também, né? O teorema de Tales está aqui. Vamos fazer o teorema da bissetriz. Tá certo? Esse teorema da bissetriz ele é importante para a gente usar quando nós vamos fazer semelhança de triângulos. Então, essa aula ela está abrangendo todos esses temas que a gente está tendo aqui, ó. Tá certo? Então, ó,
a aula está abrangendo tudo que eu estou falando para vocês aqui durante a semana, que eu coloquei de material de semana passada. Tem inclusive uma introdução do que é o Teorema de Tales. Estou fazendo de novo com vocês o Teorema de Tales e vocês vão continuar fazendo comigo. Então é muito importante a leitura dessas aulas aqui, tá certo? E a resolução dos exercícios que eu estou propondo para vocês. Então vamos lá, Teorema da bissetriz interna. Então vamos começar lembrando o que é bissetriz, né? Essa meleca dessa bissetriz, de onde eu estou tirando isso. Então, ó, bissetriz, se eu tenho aqui, por exemplo, o triângulo ABC, deixa eu tirar esse troço chato daqui de novo. Se eu tenho aqui o triângulo ABC, a bissetriz, ó, eu tenho um ângulo, a bissetriz é uma reta que corta este ângulo ao meio. Então ele está cortando esse ângulo aqui ao meio, tá certo? Então o que a gente vai pensar que o teorema da bissetriz interna me diz? Que BN sobre BA, como eu dividi o ângulo entre 2, está para NC sobre AC, tá certo? Então, ó, eu vou provar isso para vocês. Não só nós vamos concluir, mas vamos provar. Então eu peguei, ó, eu tô aqui, tem um triângulo ABC, tracei a bissetriz interna a ele, alfa e alfa. Então, ó, peguei o segmento AN, peguei aqui a reta AN, fiz uma reta paralela a AN passando por C e emendei o segmento AB lá em cima encontrando o ponto M, ó. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 cortadas por uma transversal, 3 paralelas. Aqui também é uma transversal, tá vendo? Ó, BC e BM são transversais. Se eu lembrar lá do que eu falei do Teorema de Tales, BN sobre NC está para BA, ó, BN. Então, ó, BC, aqui, ó, essa paralelazinha que está aqui, e a N são paralelas. Então, BN está para BA, assim como, ó, BN está para BA, assim como NC está para AM. Ou BN está para NC, assim como BA está para AM. Tem essas duas igualdades aqui. Temos que o alfa e o gama são ângulos alternos internos, ó, esse e esse. Então, são ângulos idênticos. O θ é igual ao alfa, desculpa, porque eles são ângulos correspondentes. Eu deixei um vídeo para vocês lá da definição do que são ângulos correspondentes. Vou deixar essa tarefinha para vocês olharem lá. Então, ó, como alfa é igual a gama e θ é igual a alfa, então o θ e o gama são iguais, ó. Então, esse triângulo e esse triângulo são triângulos isósceles. Esse triângulo AC, deixa eu tirar o zoom aqui para vocês verem, ó. O triângulo ACM, que é esse aqui pontilhadinho, ele é isósceles, ou seja, o AC é igual a M, porque o θ é igual ao gama. Então, AC é igual a M. O que a gente pode concluir que, se o AC é igual a M, eu substituo aqui, ó, nessa expressão, o AM por AC, e eu vou ter a igualdade que eu estava procurando, ó, BN sobre NC está para BA sobre AC. Eu posso multiplicar cruzado aqui e chegar na conclusão. Ou eu substituo aqui, ó, nessa daqui, tá vendo? Ó? BN sobre BA é igual o NC, que é o que a gente quer, sobre AC dividido por AM, o AM é igual a AC, sobre AC. Então, eu provei para vocês que, se eu fizer BN, deixa eu tirar o zoom aqui para a gente ver de novo, ó. Se eu fizer BN sobre BA, quando eu traço a bissetriz aqui, esse sobre esse é igual a esse, continuação sobre esse lado aqui. Bom, isso é o teorema da bissetriz interna. Ah, professor, eu não consegui entender direito o teorema da bissetriz interna, a demonstração. Eu não quero que vocês entendam a demonstração em si. Se entendeu, ótimo, beleza. Mas tenta entender a resolução dos exercícios. É o que é mais importante nesse momento agora para vocês, tá certo? Então, ó, vamos para um exemplo aqui do que a gente pode fazer de exercício. Então, ó, os lados de um triângulo medem 7, 8 e 12. Tá aqui, ó.
Vamos calcular a medida dos segmentos que a bissetriz interna determina sobre o maior lado. Então, ó, a bissetriz do maior lado eu tracei aqui, ó, tá aqui. Então, eu quero determinar BN e NC. Bom, a gente sabe pelo teorema da bissetriz interna que BN sobre BA está para NC sobre AC. Bom, então BN a gente quer saber, está para 7, assim como NC está para 8. Está aqui, ó. Então, BN sobre NC é igual a 7 sobre 8. Está aqui, ó. Bom, BN sobre NC, ó, de B até N, dividido por NC é igual a 7 sobre 8. Aí tem uma propriedade que a gente tem, propriedade das proporções de segmentos, que me diz o seguinte, ó, que se eu fizer BN mais NC divididos por BN, eu vou ter a proporção do segmento todo, porque a proporção do segmento é 7 sobre 8. Então, eu vou ter 7 mais 8 sobre BN, que é 7. 7 mais 8 sobre 7, desculpa. Então, ó, BN mais NC é 12 sobre BN é igual a 15 sobre 7. Essa proporção aqui, ó, a propriedade das proporções de segmentos, ele me diz o seguinte: se eu tenho um segmento de BN a NC, tá aqui, deixa eu fazer um papel para vocês verem. A aula tá bem divertida, né? Ai, esqueci de explicar isso, mas eu vou explicar agora para vocês. Sorry, papel, paper. Então, olha só, se eu tenho um segmento aqui, ó, vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui. Eu tenho B, N, C. É o que eu desenhei aqui. B, N, C. Se eu tenho a proporção BN sobre NC é igual a 7 sobre 8, essa proporção que eu estou falando para vocês aqui, existe uma propriedade na proporção que me diz quando eu faço a medida do segmento todo, que é BN mais NC, sobre um lado deles, vai me dar a proporção toda. Então, se eu fizer BN mais NC divididos por BN, divididos por BN, eu vou ter o que, ó? BN mais NC, 7 mais 8, que é a proporção do segmento aqui, 7 mais 8, sobre a proporção desse segmento aqui, BN, que é 7. Bom, BN mais NC, a gente sabe que é 12, tá aqui, ó. BN eu estou procurando. Por que eu faço essa relação? Porque o BN está na proporção do 7, o NC está na proporção do 8. Ok? Então, vai ter 15 sobre 7. Então, BN, eu vou chegar que é igual a 5,6. Tá certo? E o outro eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso pegar que eu sei que BN mais NC é igual a 12. Eu sei que a soma dos dois segmentos é 12. Então, eu tenho que NC é 12 menos 5,6. Então, NC é igual a 6,4. Mas eu poderia ter pego aqui também, ó, BN mais NC dividido por NC. Tá certo? Aí daria 15 sobre 8 e daria a mesma coisa, tá? Daria 15 sobre 8, aí daria 12 sobre NC. Aí você acharia o NC primeiro. Dá para fazer isso também, tá certo? Você pode fazer dos dois jeitos aí. Então, a medida dos lados da bissetriz interna são 5,6 e 6,4, tá certo? Então, o teorema da bissetriz interna é isso aqui, ó. BN sobre BA está para
NC sobre AC. É isso que eu quero que vocês saibam. Então, eu peço que vocês resolvam esses exercícios aqui. Tem os gabaritinhos aqui, eu já deixei de propósito mesmo para vocês consultarem. Então, por favor, façam esses exercícios aí. Beleza? E temos o teorema da bissetriz externa. Esse é da interna, que está dentro do triângulo. Então, se eu observar esse triângulo aqui, vou dar um zoomzinho para vocês aqui. Ó, ele me diz o seguinte: a bissetriz externa é eu pegar um dos lados aqui, ó, esticar, que eu peguei o lado AB, estiquei ele aqui e acho o ângulo que a gente chama de ângulo externo, esse ângulo aqui todinho. Então, a bissetriz interna é você cortar, fazer esse AD aqui, ó. Então, ó, a bissetriz interna é você puxar um dos lados. Eu puxei o lado AB, achei o ângulo externo aqui, esse aqui, tá certo? E AD é a bissetriz desse ângulo externo aqui. Então, eu vou provar para vocês que M está para C, assim como N está para B. Ou M menos N é igual a A, né? Porque esse aqui é óbvio, né? M menos N é igual a A, porque ó, o M, o A mais N é igual a M, fato. A mais N é igual a M. Então, eu isolando o A, vai ficar M menos N igual a A. Esse aqui é fato. Agora, eu preciso provar esse aqui, ó. Bom, essa demonstração ela é bem carregada. Eu vou deixar ela por conta de vocês tentarem entendê-la. Tá certo? Vou deixar aqui a descrição para vocês. Tá certo? E vou passar para um exercício para vocês verem onde a gente aplica isso. Para um exemplo. Ok? Porque senão a aula fica muito cansativa e vocês não assistem. Eu sei como é que funciona isso. Então tem que ser uma aula mais curta. Eu posso tirar dúvida com relação a isso aqui, mas eu vou deixar para vocês a leitura daqui. Tentem ler para vocês abrirem a cabecinha de vocês com relação a isso. Então ela usa o teorema de Tales. Bem tranquilo. Tá certo? Então, ó, o exemplo que a gente tem aqui é o seguinte. Eu tenho um triângulo de dimensões 6, 4, 5. Eu quero a medida de MN. Tá aqui, que é o que eu estou pedindo. Traçando a bissetriz externa ao lado AB. Bom, no triângulo ABC, as medidas dos lados AB é 6, BC é 4 e AC 5. Qual é a medida do prolongamento do lado BC, que é o que está dizendo aqui, N, para que ele encontre a bissetriz externa do ângulo A. Então, tá aqui a bissetriz externa do ângulo A. Então, temos que, ó, M, como eu já disse lá na definição para vocês, M sobre N, não, M sobre C, desculpa, está para NB. Então, ó, M, que é tudo, sobre N, está para NB. B aqui é quem? 5. B é 5. Então, ó, M, que é tudo. Eu quero a medida do M e do N. Sobre 6. Tá certo? É igual, ó. O B aqui é 5. B é 6. Então, M. Eu digitei errado. Droga. Aqui é M sobre C, tá, gente? Arruma aqui. Aqui é C, ó. Aqui é um Czinho. Então, é M sobre 6, ó. Olhando aqui, M sobre 6 é igual a NB. Então, M sobre 6 é igual a N sobre 5. Porque essa medida aqui, M, com essa medida aqui, ó, do 6. Então, M sobre 6 é igual a N sobre 5. Aí eu multipliquei cruzado, troquei o 6 de lugar aqui, ó, ficou M sobre N igual a 6 sobre 5. Então, a propriedade das proporções, ela me diz o que, ó? Se eu tenho um segmento proporcional aqui, se eu fizer M menos N sobre M, eu vou ter o quê? A proporção não é 6, então eu vou ter 6 menos 5 sobre 5. 6 sobre 5 sobre 5. 6 menos 5 sobre 5. Então, ó, M menos N é igual a 4, tá aqui, ó, a gente já sabe.
sobre m é igual a 1 sobre 6. Então, m é igual a 24. Então, assim temos que, se o m é igual a 24, eu substituo aqui e acho o n. 24 sobre n é igual a 6 sobre 5. 6n é igual a 120, então n é igual a 20. Então, a medida desse n aqui é 20. Então, vocês precisam também pegar um pouquinho das propriedades das proporções de segmentos. Eu também não vou explicar para não alongar. Eu quero que vocês deem uma olhadinha. Eu vou deixar também um videozinho aí para vocês darem uma olhadinha. Deixei esses exercícios aqui para vocês fazerem, tentarem resolver. Tá o gabaritinho aqui, ó, onde vocês têm que chegar, o gabarito, tá certo? E a matéria dessa semana é a semelhança de triângulos, que também é bem tranquilo. Pra gente encerrar a aula de hoje, eu peço que vocês vão pausando, vão, né, resolvendo devagarzinho, lendo, imprimam essa parte aqui, esse caderninho que eu fiz para vocês, vão guardando, tá certo? Vai ficando tipo um portfóliozinho para vocês estudarem, beleza? Então vamos definir. Dois polígonos são semelhantes quando os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. Então eu tenho aqui, ó, eles são semelhantes quando eu tenho que os ângulos são iguais e a medida dos lados são proporcionais, ou seja, existe uma proporção de medida aqui, que é o que eu estou falando aqui, ó. Essa semana a gente só vai introduzir o que é semelhança de triângulo, a partir da semelhança de polígono. Semana que vem a gente vai aprender a identificar quais triângulos são semelhantes ou não. Então vamos determinar x, y, z, sabendo que os polígonos abaixo são semelhantes. Então eu sei que eles são semelhantes, ele já me falou. Então a gente pode definir o que a gente chama de razão de semelhança, que é a razão entre os lados correspondentes. No caso, a razão de semelhança aqui, eu posso pegar, por exemplo, ó, 20 dividido por 32, que é o que desses dois lados que eu sei que são semelhantes. É 5 sobre 8. Então eu sei que essa é o que a gente chama de razão de semelhança. Em seguida, a gente pode determinar os valores de x, y, z baseados nessa razão de semelhança. Então a gente tem que, ó, deixa eu tirar o zoom um pouquinho aqui para vocês verem também. Ó. Deixa eu jogar essa meleca para cá. Ó, se eu pegar aqui, ó, 16 está para x, assim como 20 e 32. Eu poderia fazer assim também, mas eu sei que a razão de semelhança eu já fiz aqui, é 5 sobre 8. Então, ó, 16 está para x, assim como 5 está para 8, porque eu já sei que a minha razão de semelhança é 5 sobre 8. Então, eu calculo que o x está aqui, 25,6. Vocês vão fazer a mesma coisa para os outros, ó. Se eu comecei um triângulo pequenininho aqui, ó, y está para 38,4, assim como 5 está para 8. Eu poderia ir fazendo sempre assim, ó, y está para 38,4, assim como 20 para 32, sempre fazendo assim, mas o que vocês fizerem não está correto, achando a razão de semelhança ou não. E fazemos a mesma coisa para o z, 6,4. Se eu comecei no denominador, no numerador, desculpa, com o polígono menor, na outra fração eu preciso também começar com o polígono menor. Então 6,4 está para z, assim como 5 está para 8, que é a razão de semelhança que nós achamos. Então eu acho que o x é 25,6, o y é 24 e o z 10,24. Safe, bem tranquilo isso. Bom, uma propriedade da semelhança de polígonos que a gente tem é o seguinte: se eu tenho dois polígonos semelhantes, então a razão entre seus perímetros é igual à razão entre as medidas de dois lados correspondentes quaisquer dos polígonos. Então eu tenho o seguinte, ó, eu estou dizendo que um triângulo cujos lados, eu vou pegar um exemplo para vocês visualizarem isso aí, mede 3,6, 6,4 e 8 centímetros. É semelhante a outro cujo perímetro é 45. Então ele não me fala a medida dos outros lados, ele simplesmente me fala a medida do perímetro. Vamos calcular as medidas dos três lados do outro triângulo. Então, pela propriedade, por que eu representei por 2P aqui? A gente representa perímetro por 2P, porque 1P só a gente fala que é o semiperímetro, que é a metade do perímetro. Então, a gente sempre representa por 2P. Então, ó, ele está me dizendo que, por essa propriedade aqui, ó,
O perímetro deste triângulo que tem essas três medidas é proporcional ao perímetro do outro, 45. Ó. Então, 3,6 mais 6,4 mais 8 é igual a 18. Está aqui. E o outro perímetro é 45. 18 sobre 45 eu posso simplificar, que me dá 2 sobre 5. 2 sobre 5 é o que a gente fez nesse aqui, ó. É o que a gente chama de razão de semelhança. Então, logo, ó, 2 sobre 5 é igual. Bom, aqui eu comecei com este triângulo aqui. Então, eu posso pegar 3,6 e o lado proporcional a ele, que eu chamo de A', B', não sei quais são. Que eu posso colocar que o outro triângulo é A', B', C'. Então, resolvo essa equação aqui. A', B' é igual a 9. Pego a razão de semelhança novamente. Então, é igual. Aí pego a outra medida aqui. 6,4 é igual a B', C'. Eu poderia fazer x, y, z. Também dá no mesmo. Então, B', C' é igual a 5 vezes 6,4 divididos por 2, que vai dar 16. Pego novamente a razão de semelhança. 2 sobre 5 é igual. Pego o último lado que sobrou aqui. 8 sobre a linha C'. Então, a linha C' é o quê? 5 vezes 8 dividido por 2, que vai dar 20. Então, logo as medidas dos lados do outro triângulo são o quê? 9, 16 e 20. Nem precisei fazer o desenho aqui, dá para fazer só com as informações que o problema me deu. Então, ó, triângulos semelhantes. Então, considere os triângulos abaixo, A, B, C. Então, os ângulos correspondentes são congruentes. Então, se eu pegar o ângulo A e o ângulo do A', que é A com o chapéuzinho aqui, e o A' com o chapéuzinho são iguais. O B' com o B são o B chapéuzinho e o B' chapéuzinho são iguais. E o C chapéuzinho com o C' chapéuzinho também são iguais. Então, os ângulos correspondentes são congruentes. Se eu pegar a razão de semelhança aqui, ó, 3 sobre 4,5. 5 sobre 7,5. 4 sobre 6. Qualquer dessas contas que eu fizer aqui sempre vai dar 2 terços. Ó. 3, 1,5. 5, 7 sobre 5. 2 terços. Sempre vai dar isso aqui. 2 terços. Vou deixar essa continha para vocês resolverem aqui. Ó. Se você pegar a divisão aí, você vai ver que dá certinho. Tá certo? Então, sendo 2 terços, a razão de semelhança desse triângulo aí. Ok? Então, podemos concluir que os triângulos ABC e A', B', C' são semelhantes. Então, indicamos esses triângulos que é o triângulo ABC. Aí eu coloco esse tiozinho aí para dizer que eles são semelhantes. É semelhante ao triângulo A', B', C'. Como os triângulos são polígonos, a gente pode dizer que dois triângulos são semelhantes quando os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. Aí eu deixei esse exercício aqui para vocês também. Very easy. Bem facinho para vocês resolverem. Tá certo? Então hoje a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham... Estou aumentando aqui. Matado a saudade. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E até a próxima. A gente se vê. E fiquem bem, fiquem em casa se puderem. E é isso aí. Até mais.